Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Antes de começar o vídeo de hoje, de falar do vídeo de hoje, eu já comecei, né? Antes de falar do vídeo de hoje, eu quero mandar um fortíssimo abraço à dona Marta, do Sítio Esperança, que fica ali nas mediações de Minas Gerais. Minas Gerais, eu esqueci de falar para ela a cidade, ela falou que é do estado de Minas. Ela só falou para mim que é do Sítio Esperança. E ela me fez uma correção. Ou eu aprendi mais uma coisa e eu vou passar para vocês aqui. Dona Marta, ela é semi-analfabeta, mas ela é muito mais sábia e usa muito mais a inteligência do que muitas pessoas de formação acadêmica. E ela falou para mim que ela mora nesse sítio desde 12 anos de idade. Que ela vai na cidade fazer compras e volta pro sítio. E Dona Marta é ateia. Aí ela disse que assiste todos os meus vídeos, os vídeos do Jason. Mas ela falou que tem uma coisa que eu falo, que ela falou um dia que eu consegui falar com seu Antony. Ela falou assim, eu vou falar isso pra ele. Aí ela disse o seguinte, seu Antony, quando o senhor diz assim, quem estuda sabe, quem não estuda acredita. Aí eu fico pensando, espera aí, eu não estudei, mas eu apenas analisei e entendi. Então, não é bem assim. Quem estuda sabe, quem não estuda acredita. Existe uma razão, uma verdade nisso? Existe. Quem estuda sabe, quem não estuda acredita. Ela falou, mas eu não estudei bem pouco, mas eu analisei. Aí ela me deu uma outra frase que eu vou estar usando aqui, até para também honrar aos amigos que são analfabetos e semi-analfabetos, que não entram em religião, que não conseguem acreditar em besterol religioso e vivem a vida tranquilamente. E não precisaram estudar, só analisaram a vida. Aí ela me deu uma outra frase. Quem analisa, sabe. Quem não analisa, acredita. Eu falei, cara, eu não gostei. Então é isso. Quem analisa, sabe. Quem não analisa, acredita. Também vale também. Como também vale. Quem estuda, sabe. Quem não estuda, acredita. Mas essa quem analisa, sabe. Quem não analisa. E Dona Marta disse, seu Antony, eu analisei desde a minha juventude, olhei para a vida, olhei para os lados, eu vi que nós estamos sozinhos aqui. Não tem nada além do que é físico. É que a gente pode acreditar que exista um Deus acima das nuvens, ou em qualquer canto me ouvindo, tendo a capacidade de ouvir assim como ser humano. E a gente pede, nunca ouve a voz dele. Aí ela disse para mim o seguinte, possa ser que exista alguma força que a gente desconhece, Antony. Seu Antony, é assim que ela falou. Mas não se comunica com a gente. O que se comunica com a gente é a natureza, é tudo. Aí ela falou para mim, Antony, Deus para mim é tudo que há conectado. E eu tenho que viver minha vida. Que lição, cara. Que lição, Dona Marta me deu. A gente sempre aprende, né? Como eu digo aqui, eu não sou o dono da verdade, eu aprendo também com pessoas. Eu falei, Dona Marta, a senhora é muito mais sábia do que o Rodrigo Tripa. A senhora é muito mais sábia do que o Silas Mala Sem Alça. Claro que ele gosta de dinheiro. A senhora é muito mais sábia do que esses caras aí que vivem enganando pessoas e se enganando também. Parabéns. E ela falou, seu Antony, quando o senhor vir aqui para as mediações de Minas, o senhor venha conhecer o Sítio Esperança e o senhor vai ser bem recebido, o senhor e sua família. Ela falou, eu tenho aqui vários tipos de frutas, tenho aqui vários tipos de legumes, verduras, hortas, e eu vivo num paraíso, seu Antony.
Eu não acredito em besterol, seu Anthony. Eu não faço oração nenhuma pra nada, seu Anthony. Eu agradeço pela vida. Posso estar errada, mas eu não preciso de religião. Parabéns, dona Marta. Parabéns, dona Marta. A senhora me emocionou. Eu teria que falar da senhora. Quem analisa sabe, quem não analisa acredita. A senhora nem precisou estudar tanto. Eu quero agradecer a todos os amigos. O vídeo de hoje vai ser um vídeo muito interessante porque eu lembro de um texto do Conto do Vigário que eu fiz uma explanação nesse texto, que é um texto que não faz nenhum sentido, cara. É um texto que é pregado dentro das igrejas como se fosse a coisa mais certa do mundo. Mas o texto só tem o que está escrito. Não existe nada de verdade no texto. É só analisar. E vocês já ouviram, já leram. Quem já foi de religião, assim como eu fui 25 anos dentro de igreja extrema, sei demais, pregava muito nesse texto, usava muito esse texto, sem analisar. Eu usava e não analisava, por isso que eu acreditava. Então, cara, analisar é você examinar, é você prestar atenção. É isso. Tem muitas pessoas que estudam muito e continuam alienadas. Por isso que Dona Marta está certa. Tem pessoas que estudam muito e continuam alienados. Tem médicos alienados. Tem pessoas que estudam, pessoas até da academia de letras. Cientista, até cientista. Tem cientista? Tem. Que é alienado? Tem. Depende da qualificação dele. Mesmo porque eu nem acredito que tenha algum que acredite em alguma coisa, mas talvez por um respeito. Quem analisa, quem examina, quem observa, sabe. Quem aceita do jeito que a vida é, quem se convence do jeito que a vida é, sabe. Quem não faz nada disso acredita e já foi. Madeira de dar em doido, em ideia que eu não concordo, tá aqui. O texto está no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, e o verso 14. É uma passagem muito conhecida no meio dos crentes e principalmente no meio da crentaiada fanática. Só que eles não analisam. Eles até estudam o texto, mas não analisam, não observam, não fazem comparação. Por isso que Dona Marta disse, Anthony, seu Anthony, eu não precisei estudar muito para entender. Dona Marta, a partir de hoje se eu lembrar, eu vou usar também a frase, quem analisa sabe, quem não analisa acredita, viu? Porque eu uso muito a frase, quem estuda sabe, quem não estuda acredita. Mas quando a pessoa está analisando, Dona Marta, está estudando de uma certa forma, viu? Parabéns. Está escrito assim, ó, na tela do computador, está escrito assim, ó, se o meu povo é o Deus criado pelos judeus falando, é no Velho Testamento, mas tem vários contextos do Novo Testamento e o crente de hoje que mais usa é isso, principalmente o fanático usa muito o Velho Testamento. Ele está dizendo assim, se o meu povo, não é Deus não, viu? É quem escreveu, não é um Deus, não tem Deus nenhum falando isso. É ser humano que inventou isso aqui. Que não faz sentido nenhum, quando você vai comparar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, já é uma contradição, porque nem ele disse o nome dele. Inclusive ele não deu o nome dele para Moisés, é tudo nome inventado. Se humilhar e orar para ele, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, ou seja, não precisa nem estar perto de você, do céu mesmo ele ouve. Perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Olha só, tem um vídeo no meu canal antigo que eu falo sobre esse texto. É um vídeo bem simples. Inclusive esse vídeo foi postado num canal de um amigo meu chamado Kennedy. O
o Mago do Realismo, que nunca mais eu vi ele postando vídeo no canal dele. Faz muita falta, é um cara super inteligente. Eu quero mandar um abraço ao meu amigo Kennedy, do canal o Mago do Realismo. Agora, quem não já ouviu esse texto aqui quando estava na igreja? E quem está na igreja ouve o tempo todo e lê o tempo todo, ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face. Olha, são tantas contradições neste texto que só quem analisa para entender. Primeira contradição é chamar pelo nome dele. Nem ele deu o nome dele e pede para alguém chamar pelo nome. Aí quando diz assim, se humilhar e orar e buscar a minha face, a expressão buscar é quando você vai de encontro a alguém que não é onipresente. Então isso aqui já é uma contradição. Se ele é onipresente, não cabe a ele essa expressão buscar, tá bom? E se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei. Outra contradição, porque para ele ouvir, ele tem que estar no céu? Ou em qualquer lugar? Dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Sarar a terra não está falando só de pragas da terra, pragas dos alimentos, de vegetações, de cereais, de legumes, de frutas, verduras, enfim. Não, sararei a sua terra traz um sentido de não deixar a doença entrar dentro da casa do crente. Olha só, quando ele diz, se o meu povo, quem é o povo desse Deus? Quem é o povo desse Deus? O crente, né? O crente que diz que é o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Tem um hino da Igreja Católica que diz assim, também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, e a puta que pariu, e a puta da jornada. Desculpe, gente, na hora que eu solto uns palavrões, viu? Desculpe aí, viu? Porque a gente esquece há tanto tempo. Também sou teu povo, Senhor, e o povo de Deus, ó. Se o meu povo, o crente também evangélico é o povo de Deus, né? Não sou eu não sou o povo de Deus, porque eu não faço parte desse grupo da mentira. Que se chama pelo meu nome, quem é que chama pelo nome de um Deus? Oh meu Deus, oh Jesus, oh Deus, em oração, oração. Oh meu Senhor, é o crente, né? Ó, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Quem é que se humilha diante deste Deus imaginário? É o crente, né? Em joelho, adoração, louvor. Não pode nem cantar música secular porque é música mundana. Tem que ser música para Deus. Se humilhar e orar. Orar o quê? Já é outra contradição, porque você vai pedir para um Deus que já sabe o que você vai pedir antes de você pedir, ele já sabe. Você ainda tem que pedir de novo, tá? Buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Aí a pergunta é essa, crente, a terra em que você pisa a planta dos pés, que você tem, ou a sua casa, ou qualquer coisa, está 100% sarada, esta terra, porque você busca ele, porque você está enquadrado aqui, neste versículo. Entra uma febre na sua casa, entra uma dor de cabeça, entra um câncer, entra qualquer enfermidade, porque se entrar, aí agora você não faz parte desse texto, ou então o texto é uma mentira. Sararei a sua terra, será que não entra nenhum tipo de praga na sua plantação? Nada acontece? É uma mentira, né? Porque acontece, né? Acontece. Aí eu observo o seguinte, o que está escrito no livro, no Conto do Vigário, é uma grande mentira. E aqui é uma forma de analisar, observar. Não precisa nem ler, não precisa nem estudar isso aqui, basta pensar. Ó, se o meu povo, ou seja, se o crente, que se chama pelo meu nome, o crente, se humilhar
e orar, o crente, pode ser católico também, que também é crente, ou de qualquer outra vertente que é crente e acredita nisso aqui, nesse besterol. Buscar a minha face. Quem é que busca a suposta face de um Deus? É o crente. E se afastar dos seus maus caminhos, ou seja, não vai em festa, maus caminhos, né? Não toma uma cervejinha, uma biritazinha, maus caminhos. Né? Não usa determinada roupa, não faz nada que a regra e o dogma da igreja proíbe, não pode fazer, tá? Aí ele diz, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. E aí? Tem realidade nisso? Se esse texto, eu não vou muito adiante não, se esse texto fosse verdade, não existia um crente que tivesse nenhuma enfermidade, a não ser se ele tá brincando de ser crente na igreja dele. Não existia nenhum portador de fé, nenhum responsável por uma determinada obra ou ministério, que eles usam muito isso, o meu ministério, seria enfermo. E na casa dele, qualquer plantação que ele fazer no quintal dele, no sítio dele, na fazenda dele, aonde quer que seja, não entraria uma praga para destruir. Para fazer sentido com o texto. Para ter razão o texto. E por que o texto não tem razão? E por que o texto está errado? Porque é tudo uma mentira. É tudo uma farsa. Isso aqui está no Velho Testamento. No Novo Testamento tem vários contextos para isso aqui. O contexto da oração do Novo Testamento está escrito assim: tudo que pedir em meu nome, no nome da mentira romana, crendo, o recebereis. Tudo que pedir em oração, crendo, o recebereis. Se tiver a fé semelhante a um grão de mostarda, direi: monte, precipita-te daqui até o mar, e o monte obedece na hora. Está escrito isso. Você pode fazer a interpretação que você querer na hermenêutica da mentira, na exegese. Você pode dizer assim, mas isso refere, esse monte, Antônio, refere a outro tipo de coisa. Sim, mas eu quero saber se esse outro tipo de coisa acontece na sua vida. Você está isento de qualquer coisa ruim? Não está. Então tem vários contextos no Novo Testamento para esse texto mentiroso aqui. Aqui é uma afirmação. Aqui é uma promessa. Se você não sabe. Se não é nenhuma profecia, é uma promessa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ó, ele dando as condições aqui, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, pronto. Nada de mal vai acontecer, porque dos céus eu o ouvireis, perdoarei o seu pecado e vou sarar a sua terra. Acabou. E tu pregas isso na tua igreja crente. Qual é a autoridade que você tem de pregar isso na sua igreja se a sua casa tem pessoas enfermas? E tem pessoas que ficam enfermas. E quando dói um dente, você vai para uma farmácia. Quando dói um dente, você vai para o médico, que tem que ir mesmo. Tem que ir sim. Os hospitais estão cheios de crentes que tem o livro dentro do hospital, do lado da cama, do leito ali, da maca, com esse texto dentro do livro. Ele está no hospital, a situação dele está difícil, e ele tem um livro que está escrito isso. E tem crente que tem a audácia, a ousadia ainda de abrir esse texto dentro de um hospital e ler para uma pessoa dentro do hospital, doente. É, minha irmã, a senhora está aí nesse leito, Deus sabe de todas as coisas, mas vou ler um texto aqui para a irmã, viu, minha irmã? Deus me deu um texto aqui, que eu leio para a irmã enferma lá, quando a pessoa vai fazer visita no hospital. Ó, irmã, tá escrito assim, irmã, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. E a irmã, amém, minha irmã, eu tomo posse.
Ela toma posse. Aí a irmã mentirosa fecha a Bíblia, vai embora e a irmã continua enferma, sendo tratada pelos médicos. Tem verdade nisso? Por isso que Dona Marta, ela tá certa, cara. Tem que analisar. Quando você analisa, não precisa nem estudar muito. Tem que analisar, cara. Tem que observar as coisas. Você está carregando mentira debaixo do braço. Você está pregando mentira, está vivendo uma mentira. A vida é física. Você não tem nenhuma obrigação e nenhum dever de adorar nada que você não vê. O único dever que você tem é sobreviver. É ter o cuidado próprio por você. O único dever e obrigação que você tem é ser uma pessoa honesta. É ser uma pessoa que tem atenção nas coisas. É ser uma pessoa amorosa. É cuidar de você, cuidar da sua família. É se divertir. Tudo isso está no seu direito. Mas qualquer coisa que venha lhe aprisionar, impor uma regra de humilhação, você não tem nenhum dever para fazer isso. Então esse texto é uma mentira. O texto é uma mentira e você vive uma mentira, crente. Você pode falar o que querer, você pode me xingar, você pode me chamar do que você quiser aqui. Eu não tô nem aí. Se você não quer abrir sua mente, o que é que eu posso fazer? Porque o vídeo de hoje dá para abrir até mente de camelo. Dá para abrir até cabeça de camelo. Que falaram pra mim, não sei, eu nem nunca pesquisei sobre isso. Diz que é o animal mais difícil de se domar. Mas quando consegue domar, você vai montar nele, ele é muito alto. Ele deita, ele agacha pra você montar nele, depois ali, ele entra para o deserto e lhe leva pra onde quer que você queira ir. Mas pra domar um camelo, pra ele entender que você vai montar nele e não vai fazer o mal a ele, não é fácil. Este vídeo de hoje é para abrir cabeça de camelo. Mas tem gente que não abre a cabeça, não. Tem gente que não abre a mente de jeito nenhum, cara. Pega a sua Bíblia na sua casa, abre no segundo livro das Crônicas da Mentira, do livro Enganador, no capítulo 7, no versículo 14, e leia 100 vezes. Leia e observa. Leia e passa aí 3, 4, 5 minutos pensando, analisando o texto. Aí você começa a fazer comparação na sua casa. Porque se você é uma crente de qualquer vertente da área cristã e você, desde que você acreditou nesse besterol, começou a fazer regras, viver regras, começou a fazer a vontade desse Deus que você pensa que você fez e entrou na sua casa durante esse período algum tipo de enfermidade em alguém ou alguma praga em qualquer plantação sua, então tem alguma coisa errada aí. Ou você realmente tem fé e está fazendo sacrifício de gente besta porque tem fé, ou então a Bíblia, o contra o vigário é uma grande mentira. Então não adianta, gente. Gente, contra fatos não há argumentos. Contra fatos não há argumentos. Aqui está dizendo, se o meu povo, não sou eu. E tem ateu vivendo, que não é nem povo desse Deus, vivendo muito, muito melhor. Dona Marta vive tão bem. Eu falei para ela, Dona Marta, e aí no seu sítio, muitas pragas aí vêm para corroer, para destruir a sua plantação? Ela falou, até que vem, mas a gente vai na cidade e compra os venenos, os produtos e trazemos para o sítio e fazemos a nossa parte e acabamos com as pragas. Por quê? Porque isso é analisar. Tá? Aí eu falei, pois é, e a senhora vive bem? Muito bem. Eu falei, a senhora é agnóstica ou ateia, Dona Marta? Falou, sou ateia. Ateia por excelência. E agora ela está assistindo este vídeo ali no estado de Minas. A senhora falou que é o estado de Minas. A senhora falou que é o sítio Esperança, né? Sítio Esperança. Então é o seguinte, gente. Ser crente, viver em uma regra religiosa, para não falar uma frase mais forte aqui,
é a coisa mais enganadora na mente do ser humano. Não precisa disso, gente. Você acha que você precisa de uma igreja? Você precisa pagar um dízimo, uma oferta? Você precisa de um livro desse? Pra quê? Se o livro é mentiroso, se o livro está falando uma coisa, afirmando uma coisa que não acontece. Eu fiz um vídeo falando sobre esse texto, foi muito legal, na cozinha da minha casa, quando eu estava começando o canal. É um dos vídeos mais assistidos também. Agora eu estou falando com mais ênfase aqui. Porque este canal é um canal para orientar você a buscar informação e analisar. Tá? Analise a vida. Mesmo se você não tem a estrutura de estudar o que eu consigo estudar, o que o Jason Ferreira consegue estudar, o que o Antônio Miranda consegue estudar, o que o Fábio Sabino, que está apanhando muito agora por conta de um debate que aconteceu entre ele e o Cogos. Tem como mascarar um texto desse? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Tem como mascarar isso aqui? Isso aqui teria que acontecer literalmente. A partir do momento que ele diz, aceitei Jesus como Salvador, eu sou crente agora, que é o filho do Jeová, do Deus que falou aqui nesse texto. A partir de hoje que eu aceitei Jesus, pelo texto, não é para entrar enfermidade mais na casa dele, praga nenhuma entrar ali na sua plantação e a terra dele ser altamente sarada, porque isso é uma promessa. E agora? E agora? E agora? Vocês vivem uma mentira, infelizmente. Felizmente. Nada contra a fé de vocês, não. Estou aqui falando de o que está escrito. Está no livro de vocês. Ateu não devia ler Bíblia. Por que ateu gosta de Bíblia? Porque é o melhor livro que existe para ateu refutar vocês, cara. Se a gente não lesse Bíblia, vocês iam ter uma outra desculpa. Eles falam isso porque eles não leem a palavra de Deus. Eles têm medo de abrir a Bíblia para ler. Por que eles não leem? Eles ficam falando pelo cotovelo. Porque eles não leem. Aqui isso aqui, o primeiro versículo aqui está dizendo que o seu Deus não existe. Infelizmente. O primeiro versículo está dizendo que o seu Deus é nada. Vocês têm um costume de dizer que ateu acredita no nada. Mentira. Não existe isso, cara. Ateu acreditar no nada. Ateu acredita, não. Constata as coisas que passaram a existir e não questionam por que passaram a existir as coisas. Mas vocês não. Vocês acreditam em um Deus em que se formou do nada para ele mesmo construir alguma coisa. Quando esse Deus surgiu, ninguém sabe como, não existia nem trevas, nem luz. Não existia, nem o nada existia. Agora, se nem o nada existia, Deus já existia antes de tudo isso, que buraco esse Deus? De que buraco esse Deus veio, cara? Isso é uma coisa muito mental, cara. Deus precisou construir, criar os céus e a terra. Ele precisou criar as trevas e criar a luz. Ele precisou criar o mal e criar o bem. Nem o bem existia. Porque ele precisou criar antes. Se ele criou o bem, presta atenção nisso, gente. Olha que Dona Marta tá certinha, só analisar. Não precisa nem estudar, só analisar. Se ele criou o bem, ele vem antes do bem. E se ele vem antes do bem, ele era o quê antes de criar o bem? Aí depois ele cria o mal. Se ele cria o mal, que mal faço eu? Que mal alguém faz em fazer? Ele é culpado. Ele é cúmplice. Ele criou. Contra fatos, não há argumentos. Fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações. Até o próximo. Um abraço para Dona Marta e todas as pessoas que assistem os canais do Antônio Galvão. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia com Antônio Galvão.